Por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos ler do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Por gentileza, Mateus 28, 19. Amém? Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Leia comigo a expressão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podeis assentar. Essa expressão aqui, você que gosta de estudar a Bíblia, você que está aqui conosco, está na sua casa, é o clímax da palavra do Evangelho de Mateus. Se você perceber toda a estrutura de Mateus, há três ações muito claras ali. Primeiramente, o Senhor chamando os seus discípulos, chamando-os para o reino de Deus e convocando esses homens e também mulheres à frente a ouvir. Então, é muito claro no livro de Mateus a expressão de Jesus convocando, chamando e levando-os a entender, a ouvir o processo. No segundo momento, se você perceber, por exemplo, em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Mateus 18, Mateus 23 e 24, há uma forma, Mateus relata Jesus orientando os discípulos em deveriam entender como é que era o reino de Deus. Então primeiro eles ouvem, depois eles entendem como que é o reino de Deus, eles estavam compreendendo o que é servir a Deus, como é que é o processo de servir a Deus, como é que deve ser a caminhada cristã. E eles precisavam entender, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus dando todas as orientações do proceder, do viver diário, da caminhada diária, das ações diárias. Então, eles entendem que assim deveria ser. Muitas pessoas não servem a Deus porque não entendem como é servir a Deus. E às vezes tem algumas concepções do Evangelho, algumas conjecturas que não é do Evangelho, ou até aquém do que o Evangelho apresenta, do que Jesus apresenta. Então o primeiro passo, eles ouvem, depois eles entendem como é que é o reino de Deus. E aqui no versículo 28 que nós lemos, está o clima, como eu disse, o fechamento, quer dizendo, levando eles a entender, mas sobretudo, obedecer. Então o princípio do livro de Mateus é ouvir, entender e obedecer. E eu queria convidar você nessa noite a olhar para o reino de Deus nesses três aspectos: ouvir, entender e obedecer. Ok? Gravou aí? Ouvir, entender e obedecer. Então Mateus está falando isso. Mateus chega aqui nesse relato, no capítulo 28, como ponto central. Você sabe muito bem, você que estuda a Bíblia, e se não tem oportunidade, estude a Bíblia, que a Bíblia é maravilhosa. Você vai perceber claramente aqui que Jesus, ele já está ressurreto, ele já venceu a cruz, ele já venceu a morte, ele reaparece aos discípulos, e ele vai fazer um fechamento antes de ir para o céu, dizendo o seguinte: eu vou para o céu, eu vou interceder por vocês, vocês terão um advogado lá no céu, contem comigo, vocês não estão sozinhos. E aí ele dá a última diretriz, a última orientação, e a orientação fundamental para aquela pessoa que quer servir a Jesus. Então não tem como servir a Deus, não dá para você servir a Deus se você não ouvir, não entender e sobretudo obedecer. Então faça isso como expressão de adoração ao Senhor. Então a missão central de um cristão, de um servo do Senhor, é passar por esses processos. Se você ler comigo de novo os versículos 18 a 20, por favor, volte de novo em Mateus 28. Agora lerei dos versículos 18 até o 20. Por gentileza, se você está com a Bíblia, acesse ela aí, ou pegue-a, uma Bíblia de papel, leia e preste atenção na estrutura dessa definição final do livro de Mateus e dessa última orientação e a oração fundamental de Jesus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo. Estou lendo aqui na Nova Tradução na Linguagem de hoje, esse segundo trecho. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores ou meus discípulos, batizando esses em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha como é que ele termina esse versículo 20: ensinando-os a obedecer
a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou a consumação dos séculos. É muito importante entender o que significa essa ação de Jesus, essa orientação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, vão. A expressão aqui está na linguagem original no imperativo. O que é um imperativo? O imperativo é uma ordem, aquilo que tem um caráter de determinação, há uma orientação, e uma ordem é algo que não se questiona. Então, meu querido irmão, meu querido amigo que está aqui conosco nessa noite, eu e você não temos a oportunidade ou a possibilidade de dizer, eu quero ser de Jesus, mas eu não quero obedecer a ordem de Jesus. É dissonante, é contraditório. Então, Jesus está dizendo para eles o seguinte, eu vou para o céu, eu vou retornar para o Senhor, mas vocês precisam obedecer a minha ordem, a minha determinação. Essa afirmação no imperativo é uma imposição de Jesus. Pastor, mas não parece um tanto quanto estranho isso? Não. Jesus está dizendo o seguinte, eu estou impondo a vocês isso. É algo imperioso. A determinação de Jesus, portanto, vão, façam discípulos, é algo imperioso. É algo que é advindo de autoridade. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está aqui nessa noite, você que está em casa, há uma determinação de Jesus para mim e para você, de que eu tenho que fazer discípulos. Pastor, mas eu não sei pregar, pastor, eu não sei falar, eu sou tímido demais, eu fico nervoso, eu começo a tremer. Não tem problema, continue fazendo discípulos, ou faça discípulos, do jeito que você sabe fazer. E é interessante que se a ordem vem dele, advém dele, a origem é dele, ele mesmo vai dar a estrutura para que façamos isso. Então o imperativo é essa determinação do Senhor. O imperativo na terminologia grega é o estabelecimento de um dever. É isso que o texto está significando aqui e mostrando para mim e para você. Jesus estabelece um dever aos seus seguidores. Ele está orientando, dizendo o seguinte, eu estou determinando que seja assim. É algo que é impreterível. Pastor, eu posso ser de Jesus e não cumprir a ordem de Jesus? Não, não tem jeito. É mais ou menos assim. Mas então parece que Deus é um tanto quanto arbitrário? Não, Deus é um Deus que não invade. Mas se eu quero ser de Jesus, se eu me disponho a seguir a Jesus, se eu quero ser um seguidor dele, eu preciso cumprir a determinação dele como algo impreterível, como algo impositório, é algo que tem uma causa, e o fim dessa causa é o cumprimento do dever. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer aqui. É algo que é terminante, ou seja, a ação final de um discípulo de Jesus é cumprir aquele que ele determinou. Quando vemos hoje à noite aqui duas pessoas que entendem racionalmente, evidentemente que uma de menor, com a aquiescência dos pais, como já foi dito aqui, entende isso, eles estão cumprindo uma determinação de Jesus. Então, meu querido amigo, em nome de Jesus, se você quer ser servo do Senhor, se você quer seguir a Jesus, se você quer cumprir a determinação dele, você tem que olhar para a verdade bíblica e entender como aquilo algo abençoador para você, como algo determinante, como algo definitivo, como algo decisivo, como algo categórico, e cumprir aquilo com um coração sincero, alegre e com a disposição de adorar o nome do Senhor. É isso que significa essa expressão, portanto, ide. É algo que exprime a ação como um convite. Ah não, então se é convite eu vou se eu quero. Agora deixa eu pensar com você uma questão muito importante aqui. Se você recebesse o melhor convite da sua vida, você soubesse que é o convite mais importante, você deixaria de ir? Pensa aí, qual seria algo interessante para você? Eu sempre sonhei em ir para um lugar extraordinário, uma ilha maravilhosa. E se eu chegasse um dia naquela ilha, a minha vida poderia se resumir ali. Imagine isso imensuravelmente maior. É essa escolha, é essa determinação que Jesus faz. Se nós temos um verbo no imperativo, temos 3 verbos no particípio, que é uma outra expressão aqui do grego. Ele fala então, vocês vão,
vocês se submetam ao batismo e vocês também se permitam ser ensinados. Vão, ensine e batizem. É por isso que nós cumprimos nessa noite aqui uma das ordenanças de Jesus, que é o batismo. Certa feita alguém me procurou na igreja e falou: pastor, eu já fui em muitas igrejas, eu estava em Foz do Iguaçu ainda, e eu tenho algumas dificuldades com a igreja. Como é que é essa sua igreja aqui? Eu falei assim: é uma igreja normal como todas as outras, mas tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo. E ele me pediu umas coisas interessantes, pastor Antônio, que eu não sabia como é que respondia aquilo. Interessante para ele, não para mim, né? E umas coisas diferentes. Essa igreja faz tal coisa. Eu falei: não, rapaz, eu nem sei o que é isso. Essa igreja não faz isso ou não faz aquilo. Eu falei para ele o seguinte: o que você está procurando? Você está procurando uma igreja ou algo diferente disso? Ele falou assim: eu queria uma igreja que fosse do jeito que eu quero. Eu falei: meu amigo, eu quero te decepcionar. Não tem uma igreja do jeito que você quer. Pastor, o que eu faço? Aí essa hora você tem um misto de seriedade e um pouco até de ser um pouco cômico. Eu falei para ele: só tem um jeito de você encontrar essa igreja. Ele falou: como? Você pedir para Jesus te levar para o céu. Vamos orar por isso? Não, pastor, isso eu não quero não. Então você percebe que a igreja de Jesus tem esses detalhes. Mas a igreja de Jesus é uma igreja que está caminhando, adorando ao Senhor, buscando a Ele, cumprindo a determinação dEle. Então nós somos chamados como igreja a levar pessoas para perto de Jesus. E levar pessoas para perto de Jesus, levar pessoas para perto de nós, que somos seguidores de Jesus. Esse é o papel da igreja de Jesus. Esta é a função da igreja de Jesus. E aí nós precisamos de algumas características pessoais. A primeira delas, para a gente entender e cumprir a vontade de Deus, é termos disponibilidade para isso. No reino de Deus temos que ser disponíveis para o reino de Deus. No reino de Deus não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu estabeleci como parâmetro. Eu preciso estar disponível para Jesus. E disponibilidade de tempo, sim, mas disponibilidade de um coração aberto para Jesus. Porque o mesmo Jesus que estabelece aqui uma regra, algo que é determinante, algo que é imperioso, algo que é impreterível, algo que não dá para questionar, Ele também não invade o nosso coração. É o mesmo Jesus que vem e bate no nosso coração, diz o seguinte: você me deixa entrar? Esta ação do Senhor, e a Bíblia vai dizer que eis que estou à porta e bato. Por isso que no reino de Deus, na palavra de Deus, parece que tem algumas ações que, se a gente não for estudar com detalhe, parece que são meio contraditórias. Como é que ele impõe algo e depois ele vai lá e bate no coração? Porque não é uma ação invasiva, é um coração disposto a obedecer, é um coração que entende a vontade do Senhor, um coração que obedece, um coração disponível para Deus. Meu querido, se você quer ter o melhor convite da sua vida, esteja disponível para a ação de Deus nessa noite, neste momento, você que está aqui e você que está em casa. Mas também temos que ser pessoas submissas. Submissão é entender que existe um Senhor, que existe um dono. A minha vida não pertence a mim, a minha vida não pertence nem à minha família, a minha vida não pertence a uma estrutura que eu pude montar em toda a minha vida. A estabilidade da minha vida não está condicionada aos recursos que eu tenho. Se fosse assim, seria até fácil. A minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Esse é o processo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ele é o dono da vida, Ele dá e Ele tira. Ele faz descer a sepultura e Ele faz subir. Se eu entendo que existe um Senhor da vida, o dono da vida, aquele que é o Criador, aquele que é a gênese de tudo, eu me submeto ao senhorio dEle e falo: Deus, me leva, porque sozinho eu não consigo ir. Eu pregava numa igreja esses dias, e depois aconteceu um fato até cômico. Eu dizia o seguinte, que às vezes nós estamos como aquelas pessoas que estão na pista da rápida aqui, sentido bairro ou sentido centro, né? E ele está acessando o celular dirigindo o carro. Você não faz isso, né? Em nome de Jesus. Amém? Espero que não. E você percebe quando a pessoa está na sua frente acessando o celular, porque ele começa a queimar a faixa ali, né? Ele começa a ultrapassar a faixa do espaço dele. Ele vai para lá e vai para cá e fala: está usando o celular.
E eu dizia naquela igreja que muitas vezes a gente está como essas pessoas queimando a faixa. Descuidados, desatentos. E depois que eu terminei de pregar, veio uma senhorinha no meu lado e falou assim: pastor, eu precisei viver 80 anos para descobrir que eu queimo faixa. Pois é, foi só uma analogia que eu usei. Muitas vezes a gente está errante, mas se eu me submeto à ação de Deus, eu entendo que Ele é o Senhor da vida, eu compreendo que sozinho eu não consigo, que Ele é o Senhor, que nas mãos dEle eu sou mais do que vencedor, e por mim, pela minha vida, pelas minhas ações eu sou mais do que errante, eu me submeto à ação de um Deus Todo-Poderoso. Se submeter ao batismo é entender isso. Caminhar com Jesus é entender isso. Caminhar com Jesus é dizer: Deus, eu vou errar muito. E a tendência é eu me perder no processo. Quem não é assim? Quem de nós já não errou? E quem de nós não temos errado no dia a dia? Mas quando eu entendo que existe um Deus Todo-Poderoso que olha para mim com um olhar de misericórdia, um Deus que me sustenta dia após dia, um Deus que me deu o fôlego da vida, um Deus que me dá a oportunidade de dormir mais uma noite, e acordar mais uma manhã, e respirar o ar de novo, e continuar com os meus compromissos, cuidar da minha família, cuidar do meu trabalho, cuidar da minha profissão, e Ele vai me sustentando. Eu tenho que me submeter ao senhorio dEle, dizer: Deus, me toma pela mão e me leva, porque eu preciso do Senhor, aonde eu for e naquilo que eu for fazer. Mas também, esse texto me chama à obediência. Eu sou disponível, eu estou submisso, mas também eu obedeço ao Senhor. Obedecer é fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer. É ser semelhante àquele filho que escolhe andar no caminho tortuoso, mesmo ouvindo a orientação do pai, dizendo: não vai. E por mais que ele não queira fazer, ele entende que quando o pai fala, é o melhor, e aí ele tem a consciência de que ele está errado, e ele obedece. Quem de nós já não achou o seu pai careta? Se um dia você pensou que seu pai é careta, bem feito, que hoje você é pai. Amém? É bem assim. Minha mãe dizia o seguinte: meu filho, você não vem me visitar. Minha mãe morava longe, outra cidade, da cidade que eu morava. E eu falava: minha mãe está exagerando. Meu filho, eu sinto saudade de você. Eu falava: mãe, não exagera. Eu dizia: minha mãe está forçando a barra para eu visitar ela. Até que um dia eu me mudei da cidade que eu estava e deixei a minha filha Evelyn em Foz, e eu me lembrei da minha mãe. Que saudade da minha mãe. Porque agora eu estava na condição não de mãe, mas de pai. E quando a saudade bate, e vontade de abraçar. Entende isso? O senhorio de Deus, na minha e na sua vida, nos leva a uma obediência, entendendo que a orientação dele é a melhor, compreendendo que fazer discípulos, eu estou indo na direção do Senhor, no trilho do Senhor, andando no caminho que Ele estabeleceu para mim. Aliás, Ele é o próprio caminho. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, você que está em casa, seja obediente à vontade do Senhor, porque certamente você sofrerá menos, certamente você acertará mais, certamente você será mais abençoado. Certamente eu e você receberemos da graça e misericórdia de Deus, porque escolhemos obedecer. Aleluia, glória a Deus por isso. E esse mesmo Jesus, lá no versículo 20 seguinte, ele disse: se você estiver disponível, se você for submisso, se você obedecer, você vai receber o meu poder. É isso que ele diz aqui nesse momento. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Obedeçam, recebam do meu poder. Todo o poder já me foi dado, eu estou distribuindo a vocês. O que ele está chamando a atenção é o seguinte: eu tenho autoridade, e eu estou transferindo essa autoridade a vocês através do meu poder. Você consegue entender a dimensão disso, do Deus que tem toda a autoridade para mudar
toda a situação de todo o planeta em questão de segundo, num piscar de olhos, e Ele transfere essa autoridade para mim e para você, que servimos a Ele. Você tem noção da dimensão do que é isso? É um Deus que é doador, Ele transfere a autoridade, porque eu recebo o poder dEle, o poder me alcançou, o poder chegou até mim. Sou pecador, sou limitado sim, mas Ele me escolheu, Ele escolheu você, e Ele transfere o poder para que você abençoe outro, abençoe outro, abençoe outro, e diga para Ele, tem jeito para você. Essa ação do Senhor. E esse poder me impulsiona a receber o comando dEle. Esse poder me leva para perto dEle. Porque Deus olha para mim e para você, com todas as nossas limitações, com todas as nossas fragilidades. E sabe o que Ele faz? Ele olha para mim e fala o seguinte: eu vou depositar confiança em você, porque é isso que Deus fez. A Bíblia diz que os anjos gostariam de pregar, sim ou não? Está na Bíblia isso. Mas Deus transferiu a mim e a você essa autoridade. Ele confia em você e em mim, com todas as nossas limitações. Ele diz o seguinte: se vocês permanecerdes na minha palavra, então você é verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. O ponto de encontro entre o Criador e a criatura, o Senhor e o discípulo, é o entendimento de que eu tenho que recusar o meu eu, a minha fragilidade, a minha limitação, me submeter ao senhorio dEle e continuar sendo um canal da bênção dEle, com todas as fragilidades que eu tenho, na dependência dEle, para a glória e honra do nome dEle. Está claro? É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Lucas capítulo 14, abre a Bíblia por favor. Lucas 14, versículo 27. Ele diz o seguinte, nos fazendo entender que o ponto de convergência da vontade de Deus e do cumprimento dessa vontade é quando eu recuso o meu eu, o meu ego, o meu egocentrismo. Ele diz o seguinte: quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe o que é isso? O desafio de um cristão, de um seguidor de Cristo, é viver na contramão das suas vontades. É viver na contramão dos valores que diferem do Evangelho. É decidir cumprir o que Deus quer, em detrimento daquilo que Ele quer. É entender, Senhor, não é fácil, é uma luta constante, dia após dia, diuturnamente somos tendentes ao erro. Damos alguns passos para frente e às vezes retornamos, mas quando recusamos o nosso eu, entendemos que somos servos do Senhor, quando aprendemos mais dEle, quando ouvimos mais dEle, quando entendemos os preceitos e obedecemos, vamos na direção do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: e disse-lhes, vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. O livro de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, capítulo 2, versículo 47, diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, aquela igreja, a igreja primitiva, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Esse é o princípio do Senhor. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, presta atenção nessa final aqui do versículo 19 de 2 Coríntios 5, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se eu e você entendesse por que nós estamos aqui, qual é verdadeiramente o nosso papel, e o poder que opera em nós, que tem a origem divina. Pastor, então eu também sou Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pastor, então eu sou o the best? Não estou dizendo isso para você. Pastor, então quer dizer que eu sou o cara? Também não. Eu estou dizendo para você que com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas limitações,
você tem sobre você a palavra da reconciliação. Sabe onde está a solução do mundo? No seu coração, se você tem Jesus. E se o seu coração de fato é de Jesus. E se você se apossar daquilo que Deus estabeleceu para você. Então, pessoal, você quer dizer que a solução do mundo está nas pessoas? Está nas pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que são canais da bênção de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, diz Pedro à igreja. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. O plano de Deus é esse. Pastor, todos vão ser salvos? Infelizmente não. Mas a vontade de Deus é que todos entendam. E que Deus deu a oportunidade a eles de aceitar. Entenda isso em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João capítulo 17, versículos 3 e 4, ainda há uma orientação, diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, Jesus diz o seguinte: Pai, eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar para a habitação celestial, e eu rogo que não os tire do mundo, mas faça o quê? Livre-os do mal. E esse mesmo Jesus vai dizer o seguinte: que aqueles discípulos, aqueles seguidores, aqueles servos, aqueles que submeteram a ordem, aqueles que entenderam o imperativo, realizariam sinais maiores do que eles. É isso que está na Bíblia, meu querido. É algo extraordinário. O dia que você achar que você não tem condições, vá para a fonte. Pergunte para o Criador. Pergunte para o teu Salvador. Pergunte para Ele qual que é a estratégia. O dia que colocarem você numa condição de alguém subjugado pelo mundo, lembre-se a quem você serve. Lembre-se que é o seu Senhor. Lembre-se que é o dono desse negócio aqui, que é chamado Senhor, Deus Todo-Poderoso. A sua vida pertence a Ele. Então, meu querido, em nome de Jesus, isso aqui não é uma mensagem sensacionalista. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Isso aqui não é um discurso triunfalista, isso aqui é verdade, e verdade bíblica, verdade da palavra, verdade contida na origem, na gênese de tudo, na consistência humana, na formação humana, no Criador de todas as coisas, que deu a você e a minha autoridade de falar em nome dEle, para a glória e honra do nome dEle. Toda honra para Ele, nunca para mim, sempre para Ele. Esse é o processo de Deus. Por isso que o batismo, por exemplo, como fizemos aqui nessa noite, é um entendimento do senhorio de Deus sobre a vida deles. É um ato de fé e de obediência. É a compreensão de que o batismo simboliza a morte para o mundo, o sepultamento para o mundo e o renascimento para Cristo. Por isso que é imersão. Imergir, morrer para o mundo, morrer para os valores mundanos, morrer para a falibilidade humana e renascer com Cristo, mesmo com todas as limitações que nós temos. É isso que a Bíblia apresenta a mim e a você. É por isso que lá em Atos capítulo 2, quando aquelas 3.000 pessoas ouvem acerca do Evangelho, sabe o que acontece? Eles se batizam. Atos 2:41. É por isso que Felipe, quando encontra o eunuco na estrada, e ele fala do poder de Jesus, o eunuco fala: eis aqui há, o que importa que eu seja batizado? É por isso que está lá em Atos 8:38 isso. É por isso que Paulo, em Atos 9:18, depois de ter encontrado com Jesus na estrada de Damasco, e ter sido levado para a rua direita na casa de Judas, Deus manda que Ananias vá até ele. E o texto vai dizer em Atos 9:18 que Paulo foi batizado. E eu queria fazer um desafio para você que está conosco aqui nessa noite.
E para você que está na sua casa hoje, se você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, se você reconhece que Jesus é superior, que Ele é o dono da sua vida, que Ele está dando para você a oportunidade de se ver Ele, se batize em nome de Jesus. Faça isso. Ah, pastor, eu estou com medo. Batize com medo mesmo. Eu me lembro uma vez que eu falei, pastor, eu tenho medo de água. Eu falei assim, vamos fazer um teste aqui, vamos na piscina, tomar um banho lá, vou testar você. Pastor, como é que é isso? Eu falei, dá uns 3 mergulhos aí. E mergulhou, e, pastor, tá bom o negócio aqui, mergulha de novo. Falei, vamos simbolizar, vamos aqui. Sabe que é pecado fazer isso, pastor Antônio? Se foi, Jesus tem misericórdia de mim. Fica do meu lado aqui. Vamos simbolizar o batismo agora, vamos simular um batismo. Coloquei a mão para cima, como o pastor faz, bonitão, né? E tal, você quer? Você aceita Jesus como Salvador? Aceito. Bota a mão aqui agora, como a Vitória fez. Vou te batizar agora. Não, pastor, estou com medo. Vamos lá, vai dar certo. Aí chamei uns 3 meninos para dando força para ele ali. E ele criou coragem, eu batizei ele. De novo, para aprender. Batizei umas 5 vezes. Perdeu o medo. Acabou. Resolveu o problema. Se era só isso, meu amigo, não sei. Jesus, me perdoa aí, tá? Mas foi o que apareceu na hora. E é uma bênção. Uma bênção. Não tenha medo de se batizar, meu querido amigo. Tenha medo de morrer sem Jesus. Isso tem que ter medo. Tenha medo de acabar a sua vida aqui e ir para a eternidade sem a presença do Senhor. Pastor, você quer dizer que é o batismo que salva? Não, mas quem é salvo quer se batizar em nome de Jesus. É esse o princípio. É isso que a Vitória fez e é isso que a Júlia fez aqui nessa noite. É por isso que Cornélio e sua família foram salvos e depois se batizam lá, como está relatado em Atos 10, 48. O batismo é o fechamento desse processo. Eu entendi que eu sou de Jesus. Eu tive o privilégio de, quando me batizei, chamar os meus amigos, que naquela época não servia Jesus. Eu não me lembro, Ângela, quantos deles estavam lá, mas era um bocado de gente. Eu dizia para eles, vamos lá, vocês vão ver como é que é esse negócio. E os meus amigos puderam ver, no ano de 1995, o amigo de infância deles, com todas as lutas, todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os erros, com todas as falhas, reconhecendo quem Jesus era. E para a glória e honra do Senhor, alguns daqueles meus amigos hoje também são de Jesus. E também se batizaram. Esse é o princípio do Senhor. Você não pode estar na igreja de Jesus e não se submeter à vontade dEle. Você não pode querer ser de Jesus a quem, vivendo na margem, se entregue, se submeta, não só ao batismo, mas ao senhorio total dEle na sua vida. Porque não é os seus interesses, mas é a vontade de Deus manifesta em você, revelada em você, transmitida a você, dada a você. Esse mesmo Jesus te deu a oportunidade, e te dá a oportunidade nessa noite de cumprir a santa, a poderosa, a maravilhosa missão de levar outros para próximo dele, através da sua vida. Cumpra isso com alegria no seu coração, porque Ele te convoca, Ele te chama a assim fazer. O Deus que é maravilhoso, o Deus que é magnífico, o Deus que deu o único Filho para redimir os homens, dá a oportunidade a mim e a você, de também sermos redimidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu querido, não tem decisão melhor na vida, não tem. Eu desafio a você me dizer uma decisão melhor na vida do que você entender que o seu coração pertence a um Deus Todo-Poderoso, que você pode ser uma nova criatura, que você pode ser um novo homem, uma nova mulher, alguém que é lavado pelo sangue de Jesus. Que coisa extraordinária é entender isso. Deus escolheu redimir os homens, escolheu a mim e a você, sermos os canais dessa bênção sendo usados por Ele. Nós somos convocados para isso. Nessa noite, Deus convoca a mim e a você a permitir que não sejamos canais obstruídos, mas que sejamos canais usados por Ele, convocados por Ele, instrumentos nas mãos dEle, proclamadores da redenção dEle.
instrumentos poderosos de um Deus poderoso, anunciadores da única e verdadeira salvação, elementos de transformação de uma sociedade perdida e corrompida. A solução para a humanidade está no Jesus da igreja e na igreja de Jesus. Não tenho dúvida disso. E quando eu falo disso, eu não falo só da igreja como instituição. Eu estou falando da igreja que serve, que ama Jesus sobre todas as coisas. É na igreja de Jesus que homens maus são transformados pelo poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É na igreja de Jesus que pecadores perdidos são resgatados. É na igreja de Jesus que o pecado da humanidade é colocado à tona, mas sobretudo também a solução para a humanidade. Deus quer ser glorificado nessa noite por mim e por você. Deus quer dar para você a oportunidade nessa noite de reconhecer que você precisa dele. Pastor, eu estou chegando agora. Eu estou me aproximando da igreja agora. Eu ainda não estou entendendo muito bem. Eu tenho algumas dúvidas. Nos procure para a gente poder ajudar você. Mas é aqui na igreja de Jesus que você vai entender quem você é e quem você pode ser na dependência de um Deus Todo-Poderoso que Ele é. É isso que a Bíblia nos apresenta. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. O preço foi pago. A dívida era indescritível, porque não tinha como relatar. A dívida era imensurável. O pecado havia devastado a humanidade e continua devastando a humanidade. Mas Jesus foi lá e pagou o mais alto preço por mim e por você. O dia que você achar que você não tem valor, lembre o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Lembre-se disso. O preço foi pago. Deus deseja trazer os pecadores para próximo dele. Nós só estamos aqui nessa noite porque Jesus um dia foi até o final por nós. Nós só estamos aqui nessa noite tem um plano para a sua vida. Deus ainda continua olhando para você e nunca te deixará só, porque há uma promessa do Senhor. Deus está dizendo para você essa noite que Ele olha para o seu coração e vê coisas que nem você vê. Deus está dizendo para você o seguinte: por mais que ninguém creia nisso, por mais que nem você acredite, eu continuo acreditando em você, e eu quero que você se submeta à minha vontade, eu quero que você entenda isso, eu quero que você se entregue a mim, e você permita que eu seja o comandante, o timoneiro desse navio, levando você onde eu quero que você chegue. Esse é o princípio de Deus, porque Deus continua agindo, Deus continua abençoando. A missão da igreja de Jesus é levar aos homens a solução na pessoa do próprio Jesus. A igreja existe para isso. A igreja não existe para outra coisa. Todas as outras coisas, elas acontecem para que possamos convergir nisso. Tudo que nós temos aqui na igreja, e graças a Deus porque temos, é para que nós anunciemos àqueles que ainda não conhecem que Jesus é o Salvador. E para aqueles que já estão aqui, que ainda tem jeito para a coisa. E que aí a gente pode caminhar mais. E que a gente pode avançar mais. E que a gente pode progredir mais. E nós vamos em nome de Jesus, um ajudando o outro, um sustentando o outro, um levantando o outro, um impulsionando o outro. E juntos proclamamos que há solução, a salvação para o mundo perdido. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, nessa noite, o desafio que eu e você temos é anunciar a outras pessoas que eles também podem ser seguidores e discípulos de Jesus. Eu quero nessa noite, posso cantar com um grupo de louvor? Eu quero nessa noite desafiar você a perguntar para Deus o que está faltando. O que ainda falta você compreender? Você ouviu? Você entendeu?
Você está disposto a obedecer? Eu queria nessa noite que você não saísse daqui sem essa certeza no seu coração. Pastor, ainda está faltando um detalhe ainda. Ainda preciso consertar um detalhezinho na minha vida que ainda está faltando. Eu quero dizer para você que Jesus quer que você conserte se precisa de conserto. Mas Ele quer fazer isso junto com você. Ele quer fazer isso pegando você pela mão. Ele quer te ajudar. Ele quer te instruir. Ele quer mostrar para você que com Ele é mais fácil. Pastor, no meu casamento não tem mais jeito. Para Jesus tem. Eu tenho certeza que tem. Pastor, eu não consigo mais resolver a questão com meu filho, com a minha filha. Com Jesus dá. Pastor, mas eu já tentei de tudo. Continua tentando. Pastor, eu já falei de tudo. Talvez não fale mais. Ore mais. Pastor, eu já usei todos os artifícios possíveis. Entregue na mão do Senhor e diga: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir mais. Eu já fiz de tudo, pastor. Eu já chorei noites e dias por aquele filho, por aquela filha. Pastor, eu já chorei muito pelos meus pais e eu não vejo um norte. Eu quero dizer para você que se você colocar na mão de Jesus, Ele vai te ajudar a vencer. Pastor, eu já tentei tantas vezes e eu não consigo. Eu já tomei tantas decisões, já fiz tantos votos, mas na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, eu retrocedo. Eu quero desafiar você nessa noite e dizer: Deus, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, está aqui a minha falibilidade, está aqui todas as minhas inconstâncias, está aqui, Senhor, esse é o pouco que eu posso te dar. Eu tenho aqui um fragmento de mim, eu não tenho quase nada mais, mas eu estou colocando esse pouquinho que eu tenho nas tuas mãos. E eu peço que em nome de Jesus você olhe por mim, olha para mim com olhar de misericórdia, diga: olhe para mim, Senhor, olhe para a minha vida. Você não pode sair daqui nessa noite sem essa decisão, meu querido irmão, em nome de Jesus. Você que está em casa não pode esperar mais um dia, mais uma noite, mais um tempo, mais uma semana, mais um mês. Ah, pastor, eu tenho uma dívida para pagar, depois eu tomei a decisão. Pastor, eu fiz algo errado e eu preciso primeiro consertar aquilo. Eu quero dizer para você que se você entende que Jesus pode te ajudar, você vai ter que dizer: Deus, está aqui minha mão, me toma pela mão, me leva para perto do Senhor. Mas também eu quero desafiar você nessa noite e dizer: Deus, o que eu tenho feito para o Senhor? Se o Senhor voltasse hoje, ou se a minha vida cessasse hoje, eu cumpri o teu projeto para a minha vida? Em nome de Jesus. Ao cantarmos, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, falasse com Deus e perguntasse para Ele, e assumisse um compromisso com Ele, dizer: Deus, está aqui, é isso que eu tenho para te entregar, eu estou te entregando nas tuas mãos nessa noite. Faça isso, vamos cantar e fale com o Senhor no momento que estivermos cantando.
sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resgata, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Você entende isso? Eu sei que a sua bondade não. Você consegue entender a profundidade que estamos cantando aqui nessa noite? Jesus, A graça é aquilo que nós não merecemos. Nós não estamos aqui pelas nossas capacidades. Ah, pastor, eu nasci na igreja. Amém, glória a Deus por isso. Você não está aqui porque você simplesmente é filho de crente. Amém, porque você teve a oportunidade de nascer num lar que teme a Deus. Glória a Deus por isso. Você está aqui por causa da graça de Deus, do amor de Deus sobre você. Mas você não pode achar que a vida cristã se resume em cumprir um protocolo religioso. Eu venho na igreja domingo, eu venho na igreja no sábado à noite, eu venho na igreja no domingo de manhã, domingo à noite, eu cumpro o meu protocolo religioso e está muito bom, pastor, me deixa quietinho aqui no meu lugar. Não, Deus quer mais de você. Deus quer que você se submeta totalmente a Ele, entregue tudo que você tem para Ele. Tudo, tudo. Os seus recursos, o seu talento, sua capacidade, o seu dom, o seu tempo, tudo. Em nome de Jesus. As pessoas estão esperando que eu e você, como servos do Senhor, manifestemos a eles a graça maravilhosa do Senhor, dizendo para eles: sim, tem chance para uma vida perdida, tem chance para alguém que está imerso na criminalidade, tem chance para alguém que está na sarjeta das drogas, tem chance sim. E nós somos os canais que Deus colocou aqui para esse tempo, para dizer para eles: me pega aqui, está aqui minha mão, pega junto, vem junto comigo aqui, em nome de Jesus. Você quer assumir um compromisso com Deus? Dizer: Deus, eu vou a partir de agora fazer o que eu puder fazer para o Senhor. Eu vou parar de ficar dizendo que vou, mas não vou. Eu vou parar de dizer que eu vou assumir um compromisso e no primeiro empecilho eu volto. Não, em nome de Jesus. Pastor, eu vou ficar nervoso. Vai com nervosismo mesmo, me diga, fique nervoso, gagueje, mas vai em nome de Jesus. Pastor, o que eu falo? Pede para alguém ir junto contigo. Pastor, como é que eu posso usar? Use a sua casa, use o seu carro, use o seu dinheiro, use o seu tempo para dizer: tem solução para uma vida perdida e eu estou aqui. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Você quer dizer: Deus, está aqui minha vida, está aqui tudo que eu tenho? Eu quero orar por você. Se você quiser ficar aí em pé no seu lugar, fique em pé. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você essa noite, dizendo: Deus, derrame graça sobre esse teu servo. Impulsione esse coração, Senhor. Quebre as barreiras.
Quebre, Senhor, os sofismas. Quebre, Senhor. Em nome de Jesus. Mas também você talvez esteja aqui conosco nessa noite e entende que hoje é noite de salvação para você. Ah, pastor, eu entendi. O Espírito Santo falou comigo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo no meu ouvido dizendo: eu sou um filho, eu sou salvo, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Você entendeu isso? Eu quero orar por você. Vem aqui na frente para a gente orar junto, vem. Faça isso, sai do seu lugar. Saia, não tenha medo. Por favor, não venha se você está se sentindo manipulado emocionalmente. Não venha se você está se sentindo constrangido. Mas venha se Jesus tocou no seu coração, dizendo para você que você é filho, você é amado de Deus. Venha sabendo que você é pecador, sim. Eu sou pecador. O pastor dessa igreja, junto comigo, somos pecadores. Os outros pastores, todo mundo aqui é pecador. Mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Como é bom olhar para o nosso coração e ver todas as nossas agrúrias, as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, mas saber que dentro desse coração tem Jesus, nos ajudando a caminhar mais um dia, a prosseguir, dar mais um passo. Você quer esse Jesus para você nessa noite? Você que está em casa e está nos assistindo, coloca aí dizendo: eu quero esse Jesus. A gente vai procurar você, vai achar você de alguma forma. Se você está no aplicativo da igreja, tem um lugar para você colocar aí: eu quero aceitar Jesus. Clica aí e escreva o seu nome, escreva o seu telefone. A gente vai orar por você, a gente vai ajudar você. Se você for de outra cidade, a gente vai pedir para alguém visitar você lá, em nome de Jesus. Você consegue se ajoelhar junto comigo aí? Diga para Deus: está aqui, Senhor. Está aqui um homem quebrado. Está aqui uma mulher que tem as suas lutas. Está aqui um filho que foi muitas vezes rebelde com o pai. Mas está aqui, Jesus, está aqui. Talvez você esteja aqui só com 5%, mas você está aqui. Talvez você esteja aqui achando que você está no melhor momento da sua vida, mas ainda falta entregar o coração para Jesus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, como nós somos falhos, como nós somos pecadores. Ah, Jesus, se dependesse de nós, nós não estaríamos mais aqui. Se dependesse de nós, não teríamos mais casa, carro, família, nada. Mas com o Senhor, o Senhor tem nos dado tudo. Tem nos dado uma família, tem dado um esposo, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Tem nos dado uma igreja que, com todas as suas lutas, tem buscado te servir, te adorar, expressar o Senhor como a razão maior da nossa vida, que não é dirigida por sentimentos humanos, mas sim humanos condicionados à vontade de Deus. Ah, Pai amado, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Alguns estão nas suas casas, quebrantados diante do Senhor, rendidos, submissos, disponíveis, ó Pai. Ah, derrame do Teu poder sobre essas vidas, que nós não só ouçamos, que não só entendamos, mas que sobretudo obedeçamos. Abençoa os meus irmãos. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão nessa noite entregando o coração para Jesus, e aqueles que estão dizendo: usa-me, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, confiantes não em nós, mas no Senhor, e agradecidos, no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Se você quiser falar com a gente no finalzinho lá, depois a gente dá um pulinho lá, né, pastor? No final: pastor, eu tomei uma decisão e eu quero falar com alguém. Procure o seu líder de célula,
Você que está no grupo aí, com nossa transmissão, coloque o seu nome, procure a gente ali dizendo: pastor, me ajude em tal área da minha vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.